Boa tarde, meu irmão. Bom dia, boa noite. Depende da hora que você vai assistir esse vídeo. Que Deus te abençoe sempre. Se você ainda não é inscrito no nosso canal lá no YouTube, faça a sua inscrição. Lá no YouTube é Pastor Adão, Missionário da DIG. Faça a sua inscrição, compartilhe o vídeo, deixe o seu comentário, o seu gostei ou não gostei. E que Deus te abençoe sempre. Meus irmãos, num dos últimos vídeos que eu postei aqui, o tema foi sobre ser prudente nas palavras. Não recordarão que eu contei acerca de um jovem que teve uma má interpretação do obreiro que dormiu lá no campo missionário. Mas hoje o nosso assunto é um pouco mais forte, mas serve também para você e para mim. Primeiro, não deposite a tua confiança, a tua fé nos homens. Sejam eles homens de Deus, bons teólogos, bons professores, excelentes pastores. Não deposite a tua confiança, a tua fé neles. Tenha-os como homens de Deus, como amigo, mas são homens de Deus. E como são homens de Deus, eles podem falhar. Assim como você e eu falhamos, eles também falham. Nós temos duas páginas na internet. A primeira página é a minha aqui do Facebook, onde você está assistindo esse vídeo. Tem um outro Facebook também, Missionário da Diga, que eu já não estou usando muito. O oficial é esse que está aqui, Pastor Adão do Nascimento. E temos também a página Shekinah, que é a página da igreja, que foi criada pela missionária Berenice, e é ela quem administra essa página. E ela divulga ali o nosso trabalho, nossos cultos, algumas vezes paga para divulgar mais o nosso trabalho. E numa dessas divulgações, um missionário, um pastor lá dos Estados Unidos, o qual nós não conhecíamos, viu a página, e como minhas filhas, elas falam inglês bem melhor do que muito mais do que eu, elas tentaram em comunicação. Esse pastor entrou em contato com elas, perguntando o seguinte: irmãos, eu sou o pastor Ray Lowe e eu tenho um amigo meu que também é missionário americano e ele está na Bolívia. Eu trabalhei com ele aqui, mas ele está na Bolívia. Eu não sei mais qual é a direção dele. Eu gostaria de ir à Bolívia para reencontrá-lo. Será que vocês me receberiam aí na sua igreja? Para evitar qualquer dúvida, qualquer problema, ele foi claro, foi honesto. Escute bem, eu estou indo pagando todas as minhas despesas, minha passagem de avião, minha hospedagem, e só quero que os irmãos me recebam na sua igreja para conhecê-los e me ajudar a buscar esse amigo. Aceitamos. Já que ele estava vindo à Bolívia por conta própria, era justamente a época do nosso congresso de mocidade, aproveitei para perguntar se ele não queria ser o nosso pregador, o que ele aceitou com muita alegria. Assim ele veio com um jovem da sua equipe, e recebemos dois, e conseguimos para ele o hotel que eles pediram, um bom hotel lá no centro de Santa Cruz, de maneira que ele vinha à nossa igreja assistir os cultos, ministrar o estudo bíblico, e eu o enviava de volta com o táxi. O táxi era dirigido pelo irmão Santito, que você sempre vê na foto. O santo levava ele lá no hotel e eu pagava a corrida para o santo, para não fazer de graça. Tudo bem. Nesta época recebemos aqui a visita de uns irmãos do Brasil, que vieram para o nosso congresso. Aqui recebemos irmãos da DIG, irmãos da Bahia, irmãos de São Paulo, irmãos de vários ministérios do Brasil, que às vezes passam por aqui visitando toda a igreja e passam um tempo aqui conosco. E estava essa família conosco aqui, visitando, justamente na época que chegou esse pastor dos Estados Unidos. Nesses dias do nosso congresso, houve uma grande luta, porque a mensalidade da minha filha, a filha maior, Berenice, doutora Berenice, estava atrasada na universidade. E ela tinha que fazer os exames, tínhamos que pagar, e eu não tinha como pagar. Os irmãos devem saber aí no Brasil que as nossas filhas são profissionais, mas não com ajuda de fora, não foi com ajuda extra, foi com a nossa ajuda do que nós recebemos, daí nós tiramos para pagar toda a sua carreira dela. Não foi nenhuma ajuda adicional, assim como não tivemos nenhuma ajuda para comprar carros ou outra coisa, para que os irmãos entendam bem isso aí e não compreendam mal. Aconteceu que a luta foi ficando forte e atendendo o congresso, atendendo o pregador, e conseguimos um intérprete, uma tradutora para ele aqui e tudo. E o que aconteceu, irmãos, foi que um dia, faltando mais ou menos 2 dias para ele voltar para os Estados Unidos, ele, com seu companheiro que veio com ele, me chamam num cantinho e conversa comigo. Fala assim: pastor Adão, o senhor pensa que eu sou bobo? Isso, irmãos, ele já havia conhecido Ipitá, pregou lá em Ipitá, conheceu Guirapaiete, todo esse tempo que ele teve conosco. Ele disse: o senhor crê que eu sou bobo, que eu não presto atenção nas coisas? Eu fiquei até assustado quando ele falou isso. Não sei por quê, pastor, o que você está falando? Não,
Você pensa que eu não estou vendo? Você está pagando, está gastando dinheiro com a gente? Eu não quero que você gaste dinheiro com a gente. Não, pastor, mas não, não. Você está pagando todos os taxas, toda vez que o irmão nos leva, você paga, você pensa que eu não estou vendo? Eu estou vendo isso. E eu percebi que o senhor está passando necessidade, não é verdade? O que eu ia dizer para ele, irmãos? Eu digo, não, pastor, a gente sempre passa, mas Deus sempre provê. Não, qual é o problema que eu montei? Eu já entendi que o problema é com a universidade da tua filha. Aí eu confessei para ele que estávamos atrasados e tal. Ele mandou esperar, afastou um pouquinho com um amigo dele, com outro americano, botaram a mão no bolso, contaram algum dinheirinho e veio e me deu uma oferta, que foi de $600 para pagar a universidade da minha filha. Só que quando ele me entrega esse dinheiro, passa um dos irmãos que vieram do Brasil, passou e viu quando ele entregou esse dinheiro para mim. Você imagina o que aconteceu? O pastor voltou para os Estados Unidos, não veio aqui a Bolívia depois de mais 3 anos, ele voltou um ano mais, já nunca mais voltou, não tem mais contato com ele. Mas essa família foi para o Brasil. E em algumas igrejas do nosso campo, da DIG e de outro ministério, disseram o seguinte: gente, vocês estão gastando dinheiro com o pastor Adão? Vocês estão enviando oferta para o pastor Adão? Ele está cheio de dinheiro. Tem missionário americano, tem igreja americana que dá para ele dinheiro, e eu via muito dinheiro que dá para ele. Vocês estão mandando dinheiro para ele se ele tem outra fonte? Meus irmãos, primeiro que é mentira. Segundo que, graças a Deus, a única fonte que eu tenho é a nossa DIG, desde 87. É a DIG que nos mantém. Irmãos amados, cujo nome eu não posso mencionar por pedido próprio, que também nos ajuda. Muitas vezes, o nosso aluguel aqui não é pago com o dinheiro da DIG, é pago com oferta extra que irmãos enviam para nós. Inclusive, uma irmã, não vou dizer o nome, que eu tenho como minha mãe. Muitas vezes ela tem sustentado, ajudado no aluguel, ajudado na nossa viagem ao campo. O que aprendemos com isso? Quando você ouvir uma notícia, seja do pastor Adão, ou de um obreiro aí da ilha, ou de um obreiro do campo, toda a história tem dois lados. É como uma moeda. Procure, investigue, procure escutar o outro lado, porque a má notícia que esses irmãos levaram para o Brasil fechou a porta de muita gente para mim. Inclusive irmãos que eu conheci aí do Brasil, irmãos meus amigos, acreditaram nessa história e fecharam a porta para nós. Hoje, por exemplo, quando eu peço aqui a ajuda dos irmãos, que me ajude em oração e o que puder para que eu possa trocar o motor do meu carro e da caixa mecânica que está parado, creio que na próxima semana vão poder fazer alguma coisa para levar ao mecânico. Tem pessoa que se assusta e pergunta, e onde estão os dólares que ele recebe? Não existe dólares, irmãos. Não existe dólares. Existe um Deus que toca no teu coração, que toca no coração dos nossos líderes para ajudar o pastor Adão aqui na Bolívia. Então, aprenda isso. Tenha prudência ao contar as coisas, tenha prudência ao escutar as histórias e tenha prudência a ser cuidadoso em divulgar a história que você escutou. Investigue. Toda a história tem dois lados. É sempre ver os dois lados da moeda. Uma experiência que eu passei, espero que você não passe. Deus te abençoe. Compartilhe o vídeo, edifique outras vidas e seja prudente, meu irmão.